Olá, pessoal! Estudando bastante? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Boa aula! Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Ataíde e hoje nós vamos ver a habilidade 21 do Enem, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Olha só o que ela diz. Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Olha, o Enem trabalha com competências, trabalha com as habilidades. As competências, elas falam de nichos maiores de atuação. As habilidades, elas são mais específicas. A competência que nós vamos trabalhar hoje é a competência de número 5, a de área 5. E ela fala assim: utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Ou seja, algo sempre muito amplo, né? Nós temos na área 5 diversas possibilidades de atuação, mas aí vem a habilidade 21 e torna a coisa mais específica. Diz a habilidade 21, como nós vimos, identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Gente, de onde vem isso? Já há algum tempo, desde o final do século XVIII, nós temos uma grande transformação que começa a ocorrer no mundo todo. Ela vem inicialmente lá da Europa, da Inglaterra. É uma revolução que tem transformações em todos os níveis. A Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela acontece do ponto de vista econômico, tecnológico, social e outras implicações nas áreas, por exemplo, da ecologia. A Revolução Industrial ela interfere hoje em questões ligadas de forma diretamente à organização e definição do papel político das grandes potências do mundo. A Revolução Industrial é um fenômeno amplo, diz respeito a diversos aspectos da vida humana, desde aquela época até hoje em dia. Mas olha só, a Revolução Industrial que acontece no século XVIII, finalzinho do século XVIII, ela foi uma enorme transformação que já naquela época foi sentida. Já vamos encontrar não só as pessoas que vivenciaram como operários, como elite burguesa, mas vamos encontrar também pensadores, filósofos, refletindo sobre o que estava acontecendo. Olha, uma coisa que nós podemos pensar é que a máquina ela vai estar diretamente relacionada a uma série de revoluções. Olha só o texto que eu trouxe para vocês. A industrialização da Inglaterra no final do século XVIII foi um fenômeno único. Trata-se de uma sociedade amadurecida, com condições políticas, sociais e técnicas para realizar a revolução das máquinas e da economia. Esse texto é um texto adaptado de um grande autor que trabalha com essa perspectiva de uma revolução que atua em todos os setores da vida social, econômica, política e etc., da vida humana, tá? Mas olha só, diz esse trecho que a sociedade inglesa já estava preparada, já estava amadurecida para fazer uma grande revolução. Esse amadurecimento é político. Sim, no final do século XVII, com a Revolução Gloriosa, nós tivemos a ascensão da burguesia no comando do Estado. Revolução Gloriosa de 1688, 89. E aí, com o controle do Estado, a burguesia pôde criar as condições para poder levar adiante seu projeto revolucionário. Aqui também fala de condições sociais. Sim, nós temos o amadurecimento dessa burguesia que já há algum tempo vinha conquistando espaço na Inglaterra e a gente já pode dizer a nível europeu. Também fala de condições técnicas. Uma coisa que a gente deve pensar, a Revolução Industrial não é uma revolução tecnológica, mas a interferência na vida tecnológica é imensa. Já desde o primeiro momento, a simples transformação da economia, a criação de uma indústria poderosa no setor têxtil, fez, obrigatoriamente, um grande serviço na área da tecnologia. Mas veja, são 3 aspectos que o autor resolveu escolher para poder falar dessa grande revolução. A Revolução Industrial, ela é, portanto, algo amplo, que interfere em diversos aspectos da vida das pessoas na Europa e rapidamente no mundo todo. Aqui, político, social, tecnológico, nós poderíamos acrescentar os outros, políticos, as questões ecológicas, etc. A máquina e a revolução. Mas outro aspecto que nós poderíamos falar é a máquina e o dinheiro. Veja, a burguesia não pode existir sem transformar constantemente a produção. E mais adiante, a necessidade de mercados sempre crescentes impele a burguesia a conquistar o globo terrestre. Quem disse isso foi esse camarada aqui, o Karl Marx, um dos maiores filósofos do século XIX.
E o Marx ele está refletindo sobre o fato da burguesia necessariamente buscar novas formas de ganhar dinheiro. O proletariado vai ser explorado, a burguesia vai enriquecer. A burguesia ela não vai ganhar dinheiro somente com as atividades tradicionais da sua revolução industrial ligada ao setor têxtil. Não, outros setores vão começar a aparecer. Também não será somente a burguesia inglesa. Rapidamente a burguesia europeia vai começar a se envolver nesse processo e todos ganharão dinheiro. A Revolução Industrial ela está diretamente ligada à necessidade de ganhar dinheiro e ampliar as conquistas ligadas ao grande capital. Quem faz isso? A burguesia. É um personagem que aparece lá no século XIV, talvez, XV, começa amadurecendo nas cidades renovadas da Europa, que estava vivendo o Renascimento, e agora, no século XIX, perfeitamente madura. Essa burguesia que vai ganhar muito dinheiro na Inglaterra e na Europa, vai tentar o tempo todo expandir a sua possibilidade de lucro. Máquina e dinheiro. Outro aspecto é a máquina e o homem. E quem mais sofreu a interferência da vida cotidiana, da máquina em sua presença cotidiana, foi o proletariado. O proletariado é um personagem novo. Olha o texto que eu trouxe para vocês. Tornavam-se cada vez mais famintos. E numa tentativa vã de competir com as máquinas, trabalhavam cada vez mais, e a gente pode dizer, mais e mais barato. O proletariado ou o operariado é um personagem que vai aparecer primeiro na Inglaterra, lá pelos idos do século XVII, XVIII, e vai se alastrar na Inglaterra, depois na Europa e no mundo todo. O proletário é aquele que não controla, como dizia o Marx, que eu já citei, os meios de produção. Ele está a serviço do grande capital, a serviço da grande burguesia, e ele tem que vender a sua mão de obra. E vai vender sua mão de obra por preços muito baixos. A proletarização da sociedade inglesa e europeia é um dos principais fenômenos sociais que nós encontramos com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela criou homens que trabalham mais tempo, por salários cada vez menores e com a vida pessoal, uma vida cotidiana cada vez mais infeliz. O proletariado viveu circunstâncias de aguda pobreza e miséria, e isso ao longo de todo um século XIX, onde não havia lei trabalhista, não havia a possibilidade de se reivindicar por melhores condições de trabalho. No século XIX, nós tivemos os operários formando sindicatos, formando organizações para que mais fortes pudessem reivindicar seus direitos junto à burguesia. E olha que isso demorou muito tempo. Somente no século XX, as primeiras grandes conquistas do proletariado começam a ser sentidas. No século XX, as leis trabalhistas vão aparecer na Europa, aqui no Brasil também com Getúlio Vargas, criando condições para que o operário possa viver um pouco melhor. Ao longo do século XX, diversas outras conquistas foram alcançadas, mas ainda o proletariado vive essa situação de exploração, de trabalho vendido a preços muito baixos. Bom, e quanto mais simples o trabalho, mais barato o trabalho. Mas veja, ao longo do século XIX e século XX, as transformações da economia e das técnicas começam a criar condições para uma especificação do trabalho. Olha, uma coisa que a gente pode falar também é a máquina e a comunicação. Como é que, através dessas novas tecnologias de comunicação também foram criadas? A Revolução Industrial, ela pode ser sentida muito próxima no cotidiano das pessoas através das comunicações que ela vai gerar. No final do século XIX foi inventado, antes, no início do século XIX já tinha sido inventado o telégrafo. No final do século XIX, o telégrafo sem fio. Uma maquininha que emitia bips, toques, e com isso as pessoas conseguiam se comunicar a grandes distâncias. Maravilha. Mas a grande transformação veio ainda mais no final do século XIX com a invenção do telefone. O telefone foi inventado e com alguma rapidez, considerando as condições do século XIX, início do século XX, ele começou a se tornar mais comum. Lá na Europa, aqui nas Américas, o telefone começou a se tornar uma peça fundamental da vida cotidiana, da vida social das pessoas. Depois se espalhou pelo mundo, como nós sabemos. Não é só o telefone, não. O telefone, mas também o rádio, são elementos de grande importância criados no finalzinho do século XIX, início do século XX, capazes de comunicar e de fazer as pessoas saberem das notícias que aparecem no mundo afora.
Olha, pouca gente talvez se lembre disso, mas a televisão, criada no início do século XX, na década de 30, ela pôde transmitir não só o som, mas também a imagem. Então, as pessoas podiam ver coisas, não só ouvir, e comunicar com frases curtas, ver imagens que estavam passando com relativa distância. Tá? A televisão foi sendo aprimorada ao longo do século XX, nos anos 50, nos anos 60, ela foi ganhando mais recursos, até que no final do século XX ganhou cor, ganhou telas grandes e a possibilidade de comunicar com distâncias imensas. A comunicação no final do século XX, ela se dá de maneira ainda mais extraordinária. A máquina e a comunicação vão fazer uma aliança poderosa na medida em que é possível utilizar as mais diferentes máquinas, os mais diferentes recursos para comunicar. A comunicação, que hoje em dia é feita com televisões, satélites, telefones celulares, o computador, a internet, permite que o mundo vá se tornando cada vez menor, cada vez mais íntimo. Veja só, se você entra em casa e acende a luz do seu apartamento, da sua casa, esbarrando no interruptor da parede. Se você chega em casa cansado à noite e coloca os pés em cima de uma mesinha, liga a televisão com controle remoto. Se você, antes de dormir, liga o ar-condicionado ou o ventilador se for verão, se você liga um aquecedor se for inverno, se você, antes de dormir, esquenta sua comida no micro-ondas, se você acende um forno, nós, vocês, nós, eu, todos nós somos devedores da Revolução Industrial. Nós temos um débito com a Revolução Industrial, criada lá no século XVIII e que ao longo desses séculos todos só fez aprimorar-se. Hoje nós podemos dizer, somos homens tecnológicos. Homens que vivem o cotidiano da tecnologia como algo bastante próximo, íntimo. Nós já não conseguimos mais imaginar o mundo sem a eletricidade. E a eletricidade foi criada há coisa de 100 e poucos anos. Não conseguimos mais pensar no mundo sem o telefone, sem a possibilidade de uma comunicação imediata. Alguns filmes, alguns roteiros de cinema antigos dos anos 70 contavam com um problema de comunicação. Alguém não consegue falar com alguém e por isso o enredo se desenvolve. Hoje em dia esses enredos caducaram. As pessoas podem falar umas com as outras com diversos recursos. Podem falar através do SMS, do celular, podem falar através da internet, de tal maneira que nós hoje temos uma dependência em relação às técnicas e às comunicações que não tínhamos há coisa de 60, 70 anos atrás. Isto está de forma direta e intimamente ligada à Revolução Industrial, que acontece no final do século XVIII e vai se aprimorando ao longo do século XIX e do século XX. Gente, abraço para vocês, espero encontrar vocês de novo. Tchau, tchau. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 111. Bom estudo e até a próxima aula!